A microeconomia é um ramo da economia que estuda o comportamento dos agentes econômicos, consumidores, empresários, trabalhadores e governo, e se preocupa em desvendar como tais agentes tomam suas decisões e quais as repercussões dessas decisões entre eles e no restante da sociedade. A microeconomia, por exemplo, esclarece como os consumidores fazem suas escolhas de compra, ou como as empresas decidem produzir e de que forma as decisões influenciam na formação dos preços do mercado. O mercado é quase sempre objeto de estudo da microeconomia, principalmente no que diz respeito à forma como os agentes econômicos interagem, formando alianças ou como os preços se formam. A microeconomia nos ajuda a entender as diferenças entre os diversos mercados existentes, suas características e como os concorrentes interferem nas estratégias e decisões de um dos outros. A economia pode ser dividida em duas grandes partes ou áreas: a microeconomia, que trata da firma e da indústria em particular, do preço e do mercado de um bem ou serviço, bem como do indivíduo, como consumidor que detém poder de compra. Já a macroeconomia, que se preocupa dos agregados, como a inflação, a taxa de câmbio, a renda nacional, a poupança, o investimento, a função consumo, o balanço de pagamento, etc. Dessa forma, entendendo a sistemática do comportamento dos agentes econômicos e desenvolvendo modelos analíticos que nos ajudem a interpretá-los, a microeconomia se coloca como um conjunto de conhecimentos que pode servir como base nas decisões organizacionais. Assim, a microeconomia ajuda no processo de tomada de decisão. A microeconomia estuda a tomada de decisão pelos agentes econômicos e seus efeitos sobre o mercado e sobre a economia como um todo, de forma que esta matéria pode sobremaneira auxiliar na gestão das organizações. Assim, diversos aspectos da microeconomia permeiam o dia a dia dos gestores e das escolhas que eles precisam realizar. A relação entre macroeconomia e microeconomia. Você acredita que há uma relação entre essas duas divisões da economia, entre a macroeconomia e a microeconomia? A resposta é sim. Isso significa que uma maior ou menor atividade econômica das pessoas e das famílias afeta, de alguma forma, a atividade econômica do país onde vivemos. Vejamos a análise da demanda, da oferta e o equilíbrio de mercado. Oferta, demanda e preço dos produtos são elementos essenciais do conceito econômico de mercado. Em todas as diferentes estruturas de mercado, sempre haverá oferta e demanda, e de seu entrechoque resultam os preços pelos quais se praticam as transações. Lembrando que oferta, como o próprio nome diz, é quando um determinado produto ou serviço são colocados à disposição dos consumidores, e a demanda é quando há uma necessidade por produtos ou serviços. Assim, demanda é a quantidade de determinado bem que os consumidores desejam e podem comprar. De acordo com o princípio da otimização, as pessoas tendem a escolher o melhor padrão de consumo ao seu alcance. Mas aqui já cabe uma importante observação: a demanda não é a concretização de uma venda. Demanda não é a concretização da transação comercial, compra ou venda, mas sim o desejo do consumidor e sua capacidade de adquirir determinado bem. A curva da demanda é a demonstração gráfica de qual quantidade os consumidores irão demandar de determinado bem, em diferentes níveis de preço. Os termos destacados, preço e quantidade, serão as variáveis do nosso modelo. E aqui cabe uma importante consideração. Afinal,
que são modelos econômicos? Modelos econômicos são simplificações do mundo real. Ajudam-nos a compreender como ocorrem as interações entre os diversos agentes econômicos. Veremos a seguir um exemplo de um modelo econômico aplicado dentro da questão da demanda. Aqui nós temos um gráfico que irá produzir o que nós chamamos de curva da demanda. Podemos observar que nesse gráfico nós teremos o ponto zero, temos a variável preço e temos a variável quantidade. Esse gráfico mostra, portanto, a relação entre o preço e a quantidade consumida. Imaginemos o seguinte exemplo. Você deseja comprar um celular novo. Quanto você está disposto a pagar por esse celular? Imagine que você esteja disposto a pagar R$ 7.000 por esse celular. Então, você está dentro de uma faixa de demanda. Mas imagine que você tenha um amigo que também deseja comprar um celular, mas ele está disposto a pagar apenas R$ 5.000 por esse celular. Juntamente a ele, existe uma amiga sua que também pagaria por R$ 5.000 a esse celular. Aí já temos duas pessoas em uma outra faixa de demanda. Continuamos a imaginar que você tenha mais 4 amigos que queiram também comprar um celular, mas só estejam dispostos a pagar R$ 2.000 por cada celular. Agora imagine que você tenha 10 amigos que também desejam comprar um aparelho celular, mas eles só estão dispostos a pagar no máximo R$ 1.000 por cada aparelho. O que a gente conclui desse exemplo? A gente conclui que quanto mais caro for um produto, ou seja, ele tiver o preço mais elevado, há uma tendência de se ter uma menor quantidade de venda. À medida que o preço desse produto diminui, nós podemos observar que há um aumento na demanda, ou seja, há um aumento na quantidade de pessoas interessadas em adquirir esse produto. Assim, a curva da demanda, ela se dá em função dessa equação, onde o Q, que é a quantidade demandada, ocorre em função do preço. Em outras palavras, isso significa que quando um preço sobe ou aumenta, você tem uma menor quantidade de consumo. À medida que um preço diminui, você tende a ter uma maior quantidade do consumo. E é isso. Assim nós conseguimos observar de maneira simplificada o gráfico da demanda, ou curva da demanda. Lembrando que existem vários fatores que influenciam para que essa curva aumente ou diminua. Estamos falando de maneira geral. Em próximos momentos, nós vamos detalhar um pouco mais. Até lá!